E aí pessoal, beleza? Vamos dar continuidade ao nosso curso JDA Discord. Esta aqui é a quinta videoaula. Vamos falar então da segunda parte do assunto de banco de dados, tá? Estamos utilizando o SQLite. Vou criar a pasta do vídeo 5, curso de JDA, vídeo 5, mesmo que ainda não sei se vamos baixar algo para instalar aqui. Vou criar uma pasta em todos os vídeos, beleza? Vamos ver então onde a gente parou. No vídeo passado eu ia criar então uma conexão com o banco de dados para que nosso aplicativo se conecte ao devbots.db. Este arquivo aqui foi criado na videoaula passada, então ele está na pasta vídeo 4. Eu vou trabalhar aqui na vídeo 4, mas independente do vídeo que a gente está, beleza? Vou deixar ele aqui mesmo. Vamos ver então no SQLite Studio que criamos este arquivo de banco de dados e uma tabela guild com duas colunas, ID e prefix. Podemos ver também aqui no datasource do IntelliJ. Mas eu descobri que faltou aqui uma coluna para identificar a nossa guild. Então eu prefiro aqui dar um drop nessa tabela, excluir ela, né? E a gente vai criar novamente. Então eu vou dar até um sair do SQLite Studio, pois vamos trabalhar apenas com o console aqui. Para dar um drop na tabela, a gente abre aqui, ó, clica no SQLite aqui do devbot.db, clica aqui e pula para o console. Drop table tb guild. Segura o Ctrl e aperta Enter para executar. Então executamos, não existe mais a tabela tb guild. Tanto é que ficou vermelho ali, beleza? Vamos criar novamente então a tabela. O comando é create table tb guild e aqui abro parênteses, vamos colocar as colunas. A primeira é ID, primary key como fizemos antes, mas eu esqueci também de adicionar auto increment. Então agora adicionamos auto increment e o resto vai manter, que era então not null unique. E o que mais aqui? Not null unique. Esqueci do dado, né, aqui, que é o integer. Então, desculpa, esqueci do integer. Então, ó, ID é do tipo inteiro e integer é diferente de int, beleza? Então, ó, tome cuidado, coloque integer, como estamos trabalhando aqui. Posteriormente, possivelmente, vamos ver a diferença entre eles aqui no SQLite. E também eu vou deixar tudo minúsculo, porque eu poderia colocar assim em maiúsculo, mas vamos deixar mais organizado, já que está tudo minúsculo aqui, vamos deixar assim, não tem problema, beleza? E a próxima coluna, então a gente dá uma vírgula, né, depois de unique aqui, né? Isso aqui é uma coluna, a próxima então vai ser o guild ID que a gente vai definir agora. Mas eu vou dar um enter aqui para organizar melhor. Então vou deixar essa abertura de parênteses ali sozinha. E essa outra eu vou deixar aqui embaixo sozinha. Depois da vírgula, aqui embaixo eu vou definir guild ID, que vai ser do tipo text. Você lembra que eu estava criando o prefix e aí eu falei, vamos colocar text. Depois eu falei, não, vamos pôr string. Depois eu vi o char, não, vamos pôr char. No SQLite eu descobri que não tem diferença, tá? Até tem, mas no nosso caso não vai influenciar. Por exemplo, tudo é traduzido para um tipo mais genérico. Se eu colocar aqui character, é o mesmo que text, beleza? No SQLite, tá? Então eu não preciso também passar o tamanho, pois esse tamanho não influencia aqui no SQLite, a não ser que você queira transpor este banco de dados posteriormente para um outro. Então, no nosso caso, vamos colocar só text, pois também ele não diferencia o tamanho ocupado em disco, tá? Isso não faz diferença se a gente colocar o tamanho ali. Então, o text ele não precisa do auto increment, obviamente, né? Nem do primary key, só o que ele vai precisar é do not null e unique. Agora o prefix é o que seria do tipo char, né? Mas a gente vai colocar text também. E ele não precisa ser unique, apenas not null. Pronto, essa aqui é a nossa query SQL, né? Structured Query Language. E a gente vai
executar então, segurando o Ctrl e apertando Enter, criamos a tabela tbguild com essas 3 colunas, beleza? Agora a gente precisa conectar então o nosso aplicativo a este arquivo de banco de dados. Aqui no Database, nesse pacote, vamos criar uma nova classe que vai ser o nosso Connection Factory. Connection Factory, uma fábrica de conexão, né? Traduzindo. E essa fábrica de conexão vai nos dar uma conexão com o nosso arquivo lá de banco de dados, que eu escolhi deixar ele aqui por enquanto, mas no final do curso a gente não vai deixar ele aqui, né? A gente vai manter ele no local que ele deve ficar. Aqui é só por causa das videoaulas, mas vamos deixar ele aí até a gente decidir colocar no local fixo dele onde ele vai ficar. Esse arquivo de banco de dados. Então a gente precisa definir aqui uma conexão que a gente faz da seguinte forma. O Java tem as classes de SQL, né? Então vamos colocar aqui um public static connection, pode ser do Java connection aqui, ó, java.sql, e vamos chamar de get connection ou getCon, pode ser. E ele vai retornar o que pra gente? Vai retornar uma conexão com o nosso arquivo de banco de dados lá. Então eu vou definir string URL, e aqui é uma coisa fixa, dependendo do banco que você está usando. Eu estou usando o JDBC SQLite, então JDBC, SQLite, e agora vem o caminho para este arquivo. Eu vou clicar aqui em cima para pegar o parent, que é o pai dele, ou seja, a pasta onde ele está. Clico aqui, mas eu já vou copiar o nome dele. Não esquece da extensão, muito importante, se não tiver não vai funcionar, né? E vou então adicionar aqui depois de SQLite , mas no Windows você nota que ele coloca uma contrabarra a mais, uma backslash, para escapar a outra. Por esse motivo eu decido colocar forward slash sempre, pois se você estiver utilizando no Linux, contrabarra não funciona, eu creio. Então com forward slash funciona tanto no Windows como no Linux, e no meu caso eu vou hospedar este bot no Linux, tá? Mas eu também vou explicar como faz para hospedar aqui no Windows, é muito fácil. Beleza, definimos o URL, e agora a gente precisa definir então a conexão, retornar a conexão. Return Drive Manager do Java também, né? SQL Drive Manager.getConnection. Simplesmente a gente vai passar o caminho para aquele arquivo, para fazer a conexão até ele. E ele lança uma exceção, vamos adicionar SQL exception à assinatura do método. Beleza. Depois disso, o que a gente precisa fazer também? Eu creio que é melhor a gente adicionar um try catch, sabe? Vamos colocar um try catch aqui. Try catch SQL exception vai se chamar SQL exception.print stack trace, e vamos colocar assim que eu quero adicionar no try catch. E se ele chegar aqui embaixo, ele retorna nulo, que nunca vai chegar aqui. Se chegar, tá virado no Jiraiya. Beleza. O que a gente vai fazer agora então é chamar esse getCon para fazer a conexão com o banco de dados. Então aqui no CRUD a gente vai criar um método que vai ser um método que vai... Primeiro vamos criar o que vai dar origem à tabela. Então essa tabela tbguild eu não vou criar ela manualmente aqui, eu só criei para mostrar. Eu vou criar ela quando o meu bot iniciar pela primeira vez. Public static create table. Public static void, né? Create table. E aí, o que ele vai fazer esse create table? Ele vai ter uma string chamada SQL, que é a nossa query. E ele vai receber o que? Eu posso vir aqui em tbguild, clicar com o botão direito e vir até edit source. Ele vai me dar o que eu fiz para criar ela, ou seja, a fonte que criou essa tabela.
ele joga tudo bagunçado, né? Porque aqui, ó, é um auto-generated definition. Então, eu vou simplesmente arrumar aqui, que é essa query que a gente vai executar para criar a tabela. Então, vamos deixar aqui mais organizado, com um espaço apenas. Embora o certo não é assim, porque o certo é você deixar ele tipo alinhado. Aqui o tipo, entendeu? Not null, aqui outra coisa. Então, mas a gente vai deixar assim, por motivo que a gente vai pegar esta query e colocar numa string, né? Não preciso copiar o ponto e vírgula, apenas essa parte. Copio. E aqui no Java 16, eles adicionaram, eu não sei se é no Java 16 apenas, mas no Java 8, se você estiver usando, você vai ter que fazer o seguinte: create, aí table, tb, guild. Chegou aqui onde você não quer mais passar, você vai ter que adicionar um mais aqui, se você fizer assim, do jeito que eu estou fazendo, né? Daí, id, integer. Uma dica que eu vou dar aqui é o seguinte: antes de você criar esta query aqui, essa string SQL, você já vai definir o statement. Então é statement do java.sql, esse pacote aqui. Statement vai receber o que? Vai receber um connection factory que a gente criou, get com, e .create statement. Ele vai lançar uma exceção também, vamos adicionar na assinatura do método para não ficar muito bagunçado aqui. E depois statement.execute. No momento que você executa esse comando aqui, essa instrução execute, e passa o SQL, o IntelliJ já transforma isso aqui em highlight, né? Ele vai completar igual como se fosse o console aqui. Então a gente é mais fácil da gente adicionar as coisas. ID, daí integer, pode ser, como é que era, not null, não, primary key, etc. Vai ficar pelo menos laranja para você ver que está certinho, né? E o que eu dizia do Java 16 é o seguinte: Java 16 eles adicionaram essa parte aqui de blocos. Você coloca 3 deste aspas duplas, 3 você coloca, e ele transforma tudo em bloco. Olha só que beleza. Então, deixa eu só deixar direitinho aqui porque tá meio 3 ali, 3 aqui. Pronto. Aí, ó. Deixa eu ver. Tem que ser... Vou pular uma linha aqui, tá? Então, olha só. 3 aspas aqui. Ele transforma tudo aqui em string. Eu não preciso adicionar mais, aí pula para outra linha, etc. Beleza? Então, é mais fácil assim, né? Se você tá com Java 8, infelizmente você vai ter que fazer daquele jeito. Que é como se fosse isso aqui, ó. Ele vai ficar assim, tá vendo? Barra N aqui para pular a linha, aí mais barra N para pular outra linha. E no nosso caso aqui, no meu caso, né, Java 16, ele já mostra aqui, ó, replace with text block. É isso. Então, esta é a query para você criar a tabela que a gente criou aqui. Eu vou executar então isso aqui assim que eu criar o arquivo. Eu preciso, obviamente, ter esse arquivo devbot.db criado. E eu não quero criar ele manualmente, não existe isso, né? A gente vai criar esse arquivo também. Então vamos criar aqui dentro de database também, pode ser, uma nova classe que vai ser config. Pode ser. Depois eu talvez mude o nome. Mas o que vai fazer esse config aqui? A gente vai criar o arquivo. Então public static void create files. Create files. A gente tem um arquivo por enquanto, mas depois vamos ter mais, eu creio. Vamos criar então este arquivo. Como que funciona então? A gente vai definir o seguinte. Vamos definir aqui em cima um public static file java.io, tá? Vou dar o nome de database file, identificar com arquivo de banco de dados,
e ele vai receber um new file. E aqui eu preciso passar o que? Aperta Ctrl P, não se esqueça. O parent ou pathname. O parent é o que? É o pai do arquivo, como eu já disse. Então, vou deixar ele aqui, eu quero manter ele aqui. O parent é esse caminho, o vídeo 4. Então a gente vai passar aqui em string. Ele vai colocar as backslashes, a gente vai substituir por forward slash. E em seguida a gente precisa passar o nome do arquivo que a gente quer criar, que é o devbot.db. Muito importante colocar a extensão, senão não vai funcionar. devbot.db, aí está o arquivo. E aqui em Create Files vamos verificar se esse arquivo já existe, porque se ele já existe eu não quero criar novamente. Então, se files do java.new.io, tá? Esse new é new.io, files.notExists. Então, se o arquivo não existe, qual arquivo? Esse arquivo que eu estou fazendo de banco de dados. Só que aqui ele pede um path e eu estou passando um file. O path ele tem o método toPath. Então simplesmente eu adiciono assim. Pronto, ele vai checar. Se esse arquivo já existe, não cria. Então só vai criar se not exist. E para criar o arquivo também vamos chamar files.createFile. Muito cuidado que tem create directory, create directories, mas no nosso caso é create file, tá? Passando aqui também database file.toPath também. E ele vai lançar uma exceção, esse método createFile, que se eu não puder criar esse arquivo, ele vai lançar essa exceção IOException. Vamos adicionar a assinatura do método mesmo. E no momento em que eu criar o arquivo, eu já quero criar a tabela, beleza? Então olha só, createTable é o que eu vou chamar depois de ter criado o arquivo, pois createTable ele só vai precisar criar uma vez também, o arquivo também. Então eu já crio o arquivo e já crio o createTable. Aliás, já crio a table, né? Tabela crude.createTable. Ele vai lançar a mesma exceção lá, SQLException. Vamos adicionar aqui também. Beleza, então este create files eu vou mudar até para create files and table, para definir mais certinho o que ele faz. Create files and table. Vamos colocar ele aqui no método main, pois no momento em que eu iniciar esse bot, ele vai verificar e vai criar. Então é o config, pacote database, create files in table e vai lançar as duas exceções lá, IOException e SQLException. Aqui vamos adicionar no método mesmo, na assinatura do método. Beleza. Só que aqui ainda eu executei o SQL, ele vai criar a tabela e eu preciso dar um close, um fechar nesse statement e também no nosso connectionFactor.getCon eu preciso dar um close para fechar a conexão e o statement. Então vamos ver se vai funcionar. Obviamente, se eu iniciar aqui agora, o meu token já está funcionando já, tá? Eu já troquei anteriormente. Se eu iniciar aqui agora, ele não vai criar a tabela. Por quê? Porque o nosso arquivo já existe. Deixa eu... Vídeo 4. Nosso arquivo existe. Eu só vou excluir a tabela aqui então. Então, ó, lembra, vamos utilizar... Você pode utilizar aqui, ó. Clica aqui na TB Guild, botão direito, Drop. Mais fácil, né? Do que ir no console. Dropamos a tabela, excluímos. Clica aqui em SQLite, atualiza aqui se você quiser ver mesmo que não existe essa tabela. Mas o arquivo ainda existe. Enquanto o arquivo existir, o método createFilesAndTable não vai ser executado. Então, ó, não vai criar a nossa tabela. Ele vai dar até um erro aqui. Qual é o erro aqui? É o token. O token eu acho que eu não mudei, né? Tem que pegar o token novo.
dar um copy. Beleza? Ele vai fazer login, ó. Fez tudo certinho. A gente atualiza aqui e a tabela não existe porque não criou, pois o arquivo já existia. Eu vou dar aqui um stop e também vou desconectar do banco de dados para mim poder excluir ele. Em seguida, ele vai criar o arquivo, já criou, e a tabela também já deve ter criado. Atualiza aqui, tá lá TB Guild com ID, Guild ID e prefix. Então, assim que a gente vai fazer. Caso eu dê um rerun, ele não vai dar erro, porque ele não vai tentar criar a tabela de novo, que já existe, beleza? Então é isso, pessoal. Nesse vídeo a gente criou então a tabela TB Guild, do jeito que ela tem que ficar para armazenar o ID do servidor, né? De cada servidor que o meu bot está, e o prefixo de comando para cada um deles, que por padrão eu vou manter inicial, né? O inicial para todos vai ser o cifrão. Mas aí cada admin de servidor vai poder mudar este prefixo a gosto. Então a gente simplesmente vai ter gravado para esta guild, para a guild aqui, que vai ter o ID, o prefixo customizado. Daí quando o nosso bot iniciar de novo ou reiniciar, a gente vai requisitar esses dados e colocar o que estava gravado aqui. A gente vai voltar e colocar no map dele, entendeu? Assim que vamos persistir os dados. Então vamos deixar essa parte para a próxima videoaula, porque já está ficando meio comprida essa. E se você gostou, deixa o like para ajudar a gente aí. Se puder compartilhar com quem gosta desse assunto, de programação, Discord, essas coisas. Eu fico muito grato. Obrigado pela força aí que todo mundo está dando. Até o próximo vídeo. Valeu!